O governo civil de Ranieri Mazzilli dura pouco. No dia 11 de abril, o Congresso elege indiretamente o primeiro presidente da República do regime militar. Quando Castelo Branco assumiu, eleito indiretamente pelo Congresso, ele se comprometeu a respeitar o calendário eleitoral. O calendário eleitoral previa uma eleição em 65. E já tinha um candidato lançado, que era Juscelino, e tinha um candidato potencial que ia ser lançado pelo dele, que era o Carlos Lacerda. Mas o Castelo Branco prorrogou o mandato. Com isso, não houve eleição em 65. Eles não podiam ter um projeto de poder em nome de um general só. Eles tinham que fazer um revezamento entre eles para contentar os vários segmentos que compunham as Forças Armadas. Então isso que era interessante. As eleições acompanhavam essa necessidade que existia de reciclar o militar que estava de plantão exercendo o cargo de ditador. A nação assiste indefesa às arbitrariedades do regime militar. Ainda assim, resiste. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de comer, que eu não mudo de opinião. Eu me lembro que uma vez eu levei um jornalista brasileiro que vivia nos Estados Unidos para ver a opinião, que eu vi 200 vezes, né? E já estava a Maria Bethânia no lugar da Nara Leão. E quando a Bethânia acabou de cantar o Carcará, que era um comício, né? Era uma coisa de uma força, de um vigor absolutamente incrível, né? Ela acabou de cantar, esse jornalista falou assim para mim, ó, eu prestei atenção na letra, não tem nada de subversivo. Agora, se eu fosse da DOPS, eu prendia a Maria Bethânia, né? Porque realmente ela... E provocava sabe, as pessoas aplaudiam delirantemente como se estivesse atacando diretamente o ditador de plantão, né? O controle político rigoroso não satisfaz aos setores mais radicais das Forças Armadas. Em outubro de 65, o presidente da República anuncia em cadeia nacional de rádio o ato institucional número 2. O regime se fecha um pouco mais. Da esquerda até a extrema-direita, da extrema a extrema, havia uns 12 partidos legais. Eles fecharam todos e criaram 2 artificiais. Um era a Arena, que era o oficial da ditadura, e outro MDB. O MDB foi composto para fazer o contraponto da Arena, para dar o caráter, assim, vamos supor, de democracia, né, ao regime. Esta aparente democracia, eleições, isso dava uma roupagem mais palatável à ditadura militar, não é? Isso, então, que estimulava, deixava os liberais mais confortáveis, aqueles que defendiam o golpe também, numa situação de, não, existe uma democracia, existe eleição, mas existia eleição para tudo aquilo que não significava poder de fato. E os militares sempre se recusaram a assumir que eles estavam instalando aqui um regime ditatorial, né? Então, do ponto de vista dos militares, sem dúvida, manter o Congresso aberto é muito importante para legitimar o regime. A Câmara e o Senado funcionavam apenas para dar um colorido de legalidade para o sistema. O governo cedeu a alguns políticos para compor o MDB, porque o MDB não tinha número para ser composto. Eles confiaram em que a oposição seria uma oposição meramente formal, seria um partido do sim. E a Arena seria o do sim, senhor, né? Mas, felizmente, foi havendo uma evolução que a dignidade humana e os anseios humanos, enfim, tendem para a melhoria de tal forma que o MDB, que poderia ser, em certo momento, um partido do sim, foi virando um partido não e não mesmo. Ficaram no MDB algumas figuras que fizeram oposição verdadeira. Tanto é que foram caçados logo depois.
Outubro de 66. Eleições em todo o país para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais. O governo não gosta do resultado e caça o mandato de 6 deputados do MDB. Num gesto simbólico, os caçados se asilam nas dependências da Câmara. A reação do regime é imediata.